Olá a todos e obrigada por se juntar a nós no nosso programa de Estados Espirituais. Hoje vamos falar da árvore da vida. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá, olá. A árvore da vida. O que simboliza a árvore da vida? O que simboliza? Dr. Lightman, bem, como no nosso mundo. Ah, a árvore é o símbolo de algo que cresce da terra, do nível inanimado, sai e continua a crescer, a desenvolver-se, a continuar a sua evolução, até ao ponto em que floresce, dá frutos. E portanto, essa árvore simboliza o que transmite do inanimado para o do animal e do animal para o humano, os seus frutos, ou seja, a árvore da vida alimenta toda a natureza, apesar de receber apenas do inanimado, sabem, água, minerais, mas ainda assim o que gera, que é já é o vegetativo, e aqueles de quem se alimentam dela já é o mundo animal e os seres humanos. Israel, sabemos que os cabalistas usam muito o conceito de árvore nos escritos. Obviamente não escrevem acerca das árvores deste mundo, mas acerca de níveis espirituais. Eu gostava de descobrir o que é a árvore da vida em relação ao desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Dr. Lightman, bem, significa que da raiz superior, sendo que a raiz é o Criador, concatenou uma árvore os ramos, etc, etc, a partir da qual concatenaram forças espirituais que nutrem as pessoas, os animais, tudo, e podem ajudá-las a alcançar o seu nível desenvolvimental, em que podem alcançar um nível mais próximo do Criador. E o que vem do Criador dá a capacidade a todos estes de alcançar o nível do Criador. Raquel, uma vez ouvi dizer que há uma estrutura, Zé Rampin. Dr. Leitman, sim. A árvore da vida é uma fase intermédia entre a Sefirah superior de Keter e a Sefirah inferior de Malchut. E, portanto, a árvore da vida existe por forma a unir estes dois opostos, estas duas categorias opostas, o Criador e o ser criado, que na forma como e na medida em que na medida em que os seus criados querem tornar-se como um criador, nessa medida recebem a oportunidade de se tornar como o criador e de entrar em conexão com o criador. Israel, bem, muitas vezes a árvore da vida é desenhada com as raízes em cima e a parte de cima para baixo do outro lado, certo? Porque as raízes são o criador e a parte frondosa é o inferior. Israel. Então podemos dizer que os resultados estão em baixo, que têm origem do que vem de cima, Dr. Leitman? Sim. Michael, e a Torá fala acerca do Jardim do Éden, acerca de várias árvores com frutos, sem frutos. Claro que temos a árvore do conhecimento, do bem e do mal. O que é essa árvore? Dr. Lightman, essa árvore é uma orientação especial do Criador sobre os seres humanos, onde o Criador passa gradualmente as suas qualidades aos seres criados, tal como nós fazemos com as crianças pequenas, por exemplo, vamos suponer. E desta forma despertamos diferentes perguntas, certos despertares neles, de acordo com os quais eles se desenvolvem. E é assim que crescem. Michael, nestes conceitos de bem e do mal, o que é isso? É tudo relativo?
Dr. Lightman, sim, sim. Michael, relativo a quê? Dr. Lightman, relativo ao homem, relativo à natureza, relativo ao Criador. Michael, é isso que eu quero perguntar. Quando diz na Torá, é em relação com o Criador, por exemplo, o que é bem e mal? Dr. Lightman, bem e mal em relação com o Criador é muito simples. A unificação, a conexão, o amor é bom e o oposto a isso é mau. É isso. Michael, o que é que significa que Adão comeu a maçã? Dr. Lightman, é uma alegoria que é difícil dizer algo novo acerca disto. Eu diria desta forma: o homem é a parte masculina, Eva, ou vamos pôr em Adão, é a parte masculina, Eva é a parte feminina. Não estamos a falar de uma pessoa, mas da alma, que consiste em duas partes: o desejo de receber, o desejo de dar. O desejo de receber é Eva, o desejo de doar é Adam, Adão, e a nossa alma consiste destas duas partes. E nós precisamos de fazê-lo desta forma, que usamos da melhor forma possível ambas as partes, a parte de Adão e a parte de Eva na nossa alma. Afinal, então qual é a diferença entre estes dois conceitos? Usamos a árvore da vida, do bem e do mal, e a árvore da vida. Qual é a diferença? Dr. Leitner, da outra vez? Michael, novamente, qual é a diferença? Há a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a diferença, Dr. Lightman? A árvore da vida é quando alcançamos a relação do Criador para conosco, de acordo com a nossa relação para com Ele. Então, este tipo de interação é chamada árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é chamado este sistema de interação entre nós e a força do Criador, onde aprendemos como podemos conectar-nos uns com os outros e com o Criador, por forma a usar as qualidades que nos foram usadas da melhor forma possível. Real, então, se eu entendi corretamente, há um processo no qual a pessoa alcança esta força superior. Este processo segue estas duas linhas, do bem e do mal, ou seja, a pessoa começa a fazer o escrutínio onde estão as ações corretas em relação ao Criador, que chama bem, o que é mal chama mal, e quando alcança a correção final, este estado é chamado a árvore da vida. Dr. Lightman, certo? Michael, este já é o estado final corrigido do Dr. Lightman, certo? Michael, ok. Então por que é que há árvores que têm fruto, árvores que não têm fruto? O que é que isso significa? Dr. Lightman, veja. No nosso mundo, quanto produzimos e quão pouco daquilo que produzimos efetivamente traz fruto. E como a maioria dos nossos envolvimentos não tem um bom resultado, ou seja, frutos. Da mesma forma, é o resto da vida. Toda a fauna. É assim que funciona. No mundo. No mundo no qual nos relacionássemos corretamente uns com os outros, então todo o nível vegetativo daria fruto. E nós receberíamos esse fruto de uma forma que o poderíamos usar. E, portanto, como nós, na nossa unificação, na nossa interação com os outros, nós incluímos o nosso ego, não queremos relacionar-nos uns com os outros de forma correta, na qualidade da doação. Então, o que acontece é que apenas uma pequena quantidade das nossas ações tem este chamado coeficiente de ações positivas e úteis que são para o benefício das boas relações com os outros. E o mesmo que vemos como resultado no nível vegetativo também. Michael, então se eu entendi corretamente,
uma pessoa no nosso mundo coloca muito esforço para alcançar prazer e os frutos simbolizam um tipo de resultado, de para que é que eu estou a fazer esta ação, está bem, muito certo. Então está a dizer que se trabalharmos corretamente pelo benefício da doação, pelo benefício do Criador, então obteríamos fruto de todas as ações, Dr. Leitman, certo? E como tudo vai para o ego, isto são formas pequenas de prazer que recebemos no nosso mundo. Dr. Leitman, certo? Eu também me lembro que Bala Sulam escreveu acerca disso, que se a pessoa pudesse pesar quantos esforços coloca nesta vida e quanto prazer efetivamente recebe, então o nosso computador dava-nos um resultado que era melhor não termos nascido. Dr. Leitman, com certeza que sim. Isso com certeza. Michael, ok. Então o fruto é o resultado das ações. Dr. Leitman, certo. Michael, ok. Então todo o programa está relacionado com as árvores, a árvore da vida, tudo relacionado com isso. Muitas vezes está escrito que as personagens más na Torá são enforcadas nas árvores. Por que é que eles falam acerca de árvores? Dr. Leitman, bem, e como é que os enforcariam se não fosse numa árvore? Então, no geral, as características das personagens negativas são enforcadas numa árvore. Significa que tem que acabou todas as possíveis boas atitudes que poderia receber do nosso mundo e é necessário acabar com ele. É isso, já não vale a pena esperar que alguma vez vá fazer algo bom pelas pessoas, algo simpático pelas pessoas neste mundo. E portanto, o símbolo é que é enforcado numa árvore. Israel, bem, os cabalistas muitas vezes dizem que não há nada no mundo que não possamos usar. Ou seja, que tudo, mesmo as coisas mais negativas, têm um propósito, um pensamento por trás delas e não podemos destruí-lo. Dr. Lightman, não é destruído. A pessoa está a ser enforcada, não é a sua destruição final. Mesmo que tivesse queimado, ainda assim dispersaria as suas cinzas por todo o lado, ainda assim não é final. Depois vem o próximo nível, que é a correção. Então, na realidade, temos que vê-lo como a água. Podemos aquecê-la, tornar-se vapor, pode ser sólido, simplesmente muda de estado. Dr. Lightman, certo. Então a morte é uma correção. Dr. Lightman, certo. Existe tanta atenção dada às árvores, até há um ano novo dedicado à árvore. E o seu professor descreve, há todo um artigo que explica como tomar conta das árvores. Obviamente que estamos a falar da árvore dentro de uma pessoa. E eu gostava de perguntar acerca disso. Há todo o tipo de coisas que podemos dizer como fazer, onde fazer, quando fazer, se pudesse explicar. Nós temos de livrar-nos dos ramos secos, temos de acrescentar Dr. Lightman, é uma quantidade enorme de trabalhos que têm que ser realizados numa árvore até obtermos bons frutos dela. E estamos a falar de árvores, mas na verdade é acerca do homem próprio. E o homem precisa de trabalhar sobre ele mesmo desta forma para se tornar uma árvore que dê frutos. Na real, não temos tempo para entrar em todas estas coisas agora. Bem, precisamos de tempo para fazer o escrutínio de tudo isto. Na real, então, obviamente, estamos a falar do homem. Então, temos que preparar algum tipo de fundação, ou seja, preparar um ambiente. Dr. Lightman, exatamente. É totalmente verdade. O seu ponto de vista é totalmente correto. Michael, então o que é que significa fertilizar? Dr. Lightman, significa trazer uma pessoa tão bons livros, jogos, etc, etc, com a ajuda da qual a pessoa seja capaz de se desenvolver corretamente.
Michael, e fazer algo com as raízes e tal, Dr. Lightman. Sim, sim. Nós escavamos, damos ar ao solo à volta das raízes para fertilizar a árvore. Michael, e no fim tiramos os raminhos secos, Dr. Lightman. Claro, aquilo que entendemos que não nos vai trazer fruto, temos que nos livrar dele para que não esteja no nosso caminho. Michael, e não há outra forma de o descrever? Dr. Lightman, não, não. Existe toda esta impressão belíssima, este exemplo de que é maravilhoso para explicar isto. Michael, ok? O Arrei tem uma canção. O Arrei é um cabalista do século XVI e tem este poema. Um poema que chamou A Árvore da Vida. O que é? De que é que fala este livro, A Árvore da Vida? Dr. Lightman, é tudo acerca de como o Criador governa o ser criado através de todos os mundos, desde o nosso mundo mais baixo, por forma a sermos capazes de ascender a todos os mundos, desde o nível mais inferior até ao nível do Criador. Mireille, é por isso que lhe chamou este nome, a Árvore da Vida? Dr. Lightman, certo? Mireille, talvez no próximo programa podamos, já agora, há um poema nesse livro, na Árvore da Vida, há um poema que ele escreveu. Talvez possamos ser capazes de fazer um escrutínio sobre ele mais tarde, Dr. Lightman. Com certeza, como queira. Muito obrigada. Estados espirituais, a árvore da vida.